Olá! Sabemos que é impossível falar de logística sem pensar em transportes. E não é por menos. Em relação aos custos, o transporte representa cerca de 60% dos custos logísticos de uma empresa. No vídeo de hoje, falaremos um pouco mais sobre a história de cada modal no país e o cenário atual. Quando se começou a pensar em logística no país, os primeiros transportes a serem desenvolvidos foram o ferroviário, complementado com o fluvial. Ainda não existiam carros como hoje, a velocidade ainda não era um pré-requisito e o foco não estava no transporte de pessoas, e sim de cargas. Muito se fala do fraco desenvolvimento do setor ferroviário no país, mas nem sempre foi assim. O setor se desenvolveu de forma acelerada na época do Dom Pedro II. Foi nessa época, por exemplo, que se criou a primeira delas, a Estrada de Ferro de Mauá. Porém, com o passar do tempo, o foco mudou e a aposta passou a ser as rodovias. Em 1980, na época do Figueiredo, os esforços para o sistema ferroviário até voltaram a crescer, na tentativa de substituir o rodoviário no transporte de cargas pesadas. Uma das famosas construções da época foi a Estrada de Ferro de Carajás, que ligava o sul do Pará com o Maranhão. Porém, isso foi há quase 40 anos atrás. Hoje, a malha ferroviária brasileira, além de sucateada e pequena, é diferente de uma região para outra, o que significa que o mesmo trem não consegue viajar entre regiões, pois as bitolas, ou seja, a distância entre os trilhos, são diferentes. Temos hoje algo em torno de 30 mil quilômetros de ferrovias, atrás de países como a Índia, com 63 mil quilômetros, e o líder Estados Unidos, com mais de 220 mil quilômetros de trilhos, todos compatíveis. Além disso, no Brasil, muitas delas ligavam fazendas da época do café a regiões que hoje não são mais estratégicas. Já as rodovias, as queridinhas dos governantes brasileiros, tiveram a sua primeira ampliação no governo Vargas, que criou inclusive um departamento para elas, o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, em 1937. Contudo, foi durante a presidência de Juscelino Kubitschek, ao final da década de 50, que as rodovias reinaram no país. A estratégia do presidente Bossa Nova tinha dois intuitos: o de integrar o país e o de atrair empresas internacionais do ramo automobilístico. Devido a diversos fatores históricos, o transporte rodoviário corresponde a aproximadamente 60% do transporte de cargas no país, mesmo com as nossas dimensões que favorecem o transporte como o ferroviário e nossos rios navegáveis. Sendo de longe o modal mais utilizado no país, engana-se quem acha que pelo menos nele o país possui destaque mundial. Atualmente, apenas 11% das nossas estradas são pavimentadas. De aproximadamente 1,7 milhão de quilômetros de rodovias, apenas uns 200 mil quilômetros têm pavimentação. A Rússia, por exemplo, que tem como seu principal modal ferroviário e não rodoviário, tem mais de 600 mil quilômetros de rodovias asfaltadas. As hidrovias, uma alternativa sempre lembrada levando em conta as condições privilegiadas da rede fluvial nacional, pouco se desenvolveram. A navegação fluvial nunca foi bem aproveitada para o transporte de cargas. Já o transporte aéreo, muito utilizado para transporte rápido de cargas de alto valor agregado, teve seu primeiro aeroporto implementado no Brasil em 1927. Conforme dados da Agência Nacional de Aviação Civil, o Brasil tem mais de 2.500 aeroportos, sendo a maioria deles particulares. Isso significa que o segundo maior número de aeroportos do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, que tem mais de 16 mil locais para pouso e decolagem de aeronaves. Entretanto, a Infraero, dona dos maiores aeroportos do país, afirma que 70% deles têm horários ociosos na maior parte do dia, e 2/3 deles ainda dão prejuízo à estatal. Na realidade, há quem diga que o transporte multimodal, que se caracteriza por usar diferentes tipos de modais para chegar ao destino, é a melhor opção para países como o Brasil, pois poderia reduzir os fretes, aumentar a competitividade dos produtos e permitir uma maior integração territorial. Cada modal tem as suas particularidades, situação onde são mais adequados. Porém, certamente, o Brasil está longe de ser referência na área. Isso afeta a economia nacional como um todo. Muito investimento ainda deve ser feito para que o país ganhe maior competitividade. Gostou do vídeo? Inscreva-se no nosso canal e fique ligado nos próximos capítulos para saber um pouco mais sobre logística.